Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor a ti com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós. Derramamos louvor somente a ti. Oh, aleluia, Senhor, nós damos louvor somente a ti. Nós queremos te agradecer por esse ajuntamento de paz. Sabemos que se 2 ou 3 estiverem reunidos nesse nome, sua presença manifesta está. Nós temos bem mais do que 2 ou 3 hoje à noite. E nós nos colocamos mesmo diante de você, desde o início do culto, mas agora neste momento da palavra, para receber a alimentação que você tem proposto para colocar sobre a mesa. Queremos receber com mansidão a palavra em nós enxertada, porque é dessa forma que é poderosa para salvar nossas almas. Nós te agradecemos porque ela é suficiente, ela é tudo que temos. Obrigada, Senhor, pela honra de poder nos ajuntar, de poder sentar e ouvir, de poder tirar um tempo para ser Maria. Que sejamos Marias de qualidade nesse momento, porque Marta nós já somos por muitas horas no nosso dia. Queremos ser Marias legítimas, quedadas aos seus pés para ouvir-lhe os ensinamentos. Obrigada por essa noite em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada, gente. Você pode sentar. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Amém. Para mim é uma alegria estar aqui hoje à noite. Eu ministrei, mas faz alguns anos aqui, eu acredito, faz uns anos. Então, nós estávamos na conferência do Centro-Oeste, né? Que aconteceu ali em Taguatinga, terminou hoje pela manhã. E agora à noite, muitas pessoas se dividiram para ir para muitos lugares. E caiu para mim para poder estar aqui com vocês. E para mim é uma alegria, viu, gente? É uma honra, pastor, obrigada. Muito obrigada, querida. Para mim é uma honra. A gente está em casa, a gente está em família, amém? E a gente vai conversar um pouquinho hoje, inclusive, sobre as coisas que a gente ouviu na conferência. Porque eu sei que a grande parte, com certeza, né, da igreja não estava lá. Porque a conferência era para ministros, então é um público muito específico dentro da grande camada da igreja, né? Mas, por causa disso também, eu quero me estender a você trazendo um pouco do que a gente ouviu lá. Na verdade, não é um pouco do que a gente ouviu lá, mas o leque que ele abriu dentro de mim a partir do que eu ouvia lá. E endossou coisas que eu já sabia. Você concorda? Amém? Todo mundo me ouve bem, lá no fundo da sala todo mundo me ouve. Pronto, ok. Então vamos lá. Eu queria que a gente começasse, por favor, abrindo nossas Bíblias em 1 Timóteo. Se eu não me engano. Eu não estou com a minha Bíblia, estou com a Bíblia do pastor emprestada. Vai dar tudo certo. Ok. Só um minutinho, tá bom? Preciso saber exatamente onde está essa palavra. Ok. 1 Timóteo 2, o versículo 3. Aliás, a gente pode ler lá do primeiro. Vamos ler do primeiro para entender todo o contexto. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida mansa e sossegada, com toda piedade e honestidade. Porque isto é agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu vou ler essa última parte do versículo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Olha que coisa interessante. Isso aqui deixa claro para mim que Deus tem uma vontade,
que se divide em dois braços. Deus tem uma vontade que se divide em dois braços. Deus quer que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento. Isso não parece uma cruz para você? Não foi aqui que a coisa começou? A vontade de Deus, de cima para baixo, para a humanidade, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Foi na cruz que as coisas começaram. Amém? É interessante porque a Bíblia não diz que ele quer mais uma coisa do que a outra. A Bíblia diz que ele quer as duas coisas. Ele quer as duas coisas igualmente. Ele quer as duas coisas com total importância. Embora ele citou uma primeiro e depois a outra. E ele citou na ordem mesmo que as coisas devem ser. Porque não há como chegar ao pleno conhecimento de Deus sem ser nascido de novo. Então, por ordem cronológica das coisas, primeiro se é salvo. Uma vez salvo, se chega ao pleno conhecimento da verdade. Você concorda? Tudo bem até aqui? Dentro desse leque, eu até tinha pedido a ela um quadro, eu gosto de desenhar e riscar, porque fica mais compreensível. Acho que eu vou usar uma mulher, vem aqui. É mais fácil para mim. Vem aqui, Marcela, por favor. Você vai ser aqui minha cruz. Fica aí de braços abertos. Isso, pronto. Então, se tudo começou na cruz, porque foi aqui que ele redimiu a humanidade, foi aqui que ele assumiu todo o pecado, toda a doença, e foi aqui que ele disse, está consumado, pronto. Quando ele passou dessa fase aqui, ele só desceu às partes baixas da terra, tirou a chave da morte e do inferno e ressuscitou glorioso. Mas a questão aconteceu aqui. É interessante que essa vontade de Deus, de cima para baixo, imaginando que ela está sobre a humanidade, imagina que tem um globo terrestre aqui nos pés de Marcela. A vontade de Deus se divide em dois braços. Que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Entre uma vontade e outra, aliás, desculpa, vou refazer. Entre um braço dessa vontade e o outro braço, existe um leque aqui. Dentro desse leque, para que isso aqui aconteça, ele estabeleceu com prioridade 5 dons ministeriais. Dentro desse leque entre todo homem ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade, existe um leque chamado 5 dons ministeriais. Você concorda? Pronto. Na verdade, a gente vai ler a passagem, a Bíblia diz que ele estabeleceu a essas pessoas com a finalidade de que a igreja fosse edificada, chegasse ao pleno conhecimento na estatura da varonilidade de Cristo. Para que, inclusive, não fosse mais como meninos levados em redor por todo o vento de doutrina. Pela astúcia de homens que induzem ao erro. Então, o que ele está falando é aqui para baixo. Lá em cima não tem homens induzindo a erro. Lá em cima não tem estutiça de ministrações, de doutrinas. Não, isso aqui é aqui para baixo. Se esse nível da estatura da plenitude de Cristo é aqui para baixo, então é possível chegar nele. Você entende? Mas a vontade de Deus é uma só, se dividindo em 2 braços. Nem esse braço é mais importante, nem esse braço da vontade de Deus é mais importante. Todos os dois são igualmente importantes. E para cumprir os 2 braços da vontade de Deus, Deus estabeleceu 5 dons ministeriais, mais outros 12 níveis de dons, fora um monte de talentos, fora qualquer indivíduo nascido de novo. Porque a qualquer indivíduo nascido de novo foi dado a palavra da reconciliação. Então, ele capacitou qualquer um de nós a cumprir esse daqui. Todo homem ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quando esse leque aqui é cumprido e uma pessoa começa aqui e termina ali, aí a cruz foi cumprida plenamente, vamos dizer assim. Porque ele quer que seja assim. Você entende, queridos? Obrigada, Marcela. Amém. Agora, o interessante é que dentro desse leque dos 5 dons, eu acho que é saudável se a gente abrir lá. Se eu não perdi minhas marcações, porque aqui está tudo marcado, já que a Bíblia não é minha.
lá em Efésios. Me diga aí, irmãos, onde está a passagem que diz, ele mesmo constituiu. Quanto? 4, ok. Muito obrigada, pastor. Efésios 4, versículo, vamos ler a partir do 9. Efésios 4, 9 diz assim, ora, isto ele subiu, está falando de Jesus, é senão também aquele que antes tinha descido às partes baixas da terra, como eu falei. Após a cruz, ele desceu. Amém? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo. Aquele que veio, desceu, cumpriu todas as coisas na cruz, entenda, né? Começou o processo na cruz, desceu ao inferno, tirou a chave da morte do inferno, ressuscitou e apresentou, não diante mais de uma arca, mas diante da face do próprio Deus, não o sangue de bodes, cordeiros, mas o seu próprio sangue, e não mais diante de um tabernáculo feito por mãos humanas, mas diante do próprio céu, ele apresentou aquilo e ele cumpriu toda a justiça. Uma vez que ele fez isso, agora também ele pôde conceder dons aos homens. E é dentro desse contexto que ele inicia essa clássica passagem. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Diga uns. Uns fala para mim de um com mais alguns. Não fala assim de uma multidão, de muitos, da maioria, da metade, fala de uns. Deus colocou na grande massa da igreja uns. Uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí ele vai explicar por que ele fez isso. Querendo aperfeiçoar, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade. Diga unidade. Diga unidade é o oposto de separação. Pode dizer. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas juntas e ligaduras, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Justa cooperação de cada parte. Isso está dentro desse leque de ser salvo e permanecer salvo. Na verdade, traduzindo, ele quer que as pessoas nasçam de novo e se mantenham salvas. E não só se mantenham salvas, mas que cresçam dentro dessa salvação, que é chegar ao nível da plenitude, da maturidade de Cristo. Para que isso aconteça, ele estabeleceu 5 dons, além dos 12, e além de conceder a cada um de nós a palavra da reconciliação, ou seja, todo mundo salvo é apto para levar alguém para a salvação. Isso mostra para a gente, queridos, que a igreja, ela só está aqui embaixo para cumprir essa vontade que se divide em 2 braços. É só para isso. Daqui a pouco vai todo mundo embora. E todas as nossas casas de praia, os nossos carros importados e as nossas roupas caras, elas vão ficar aqui. A gente nem vai levar nada disso. Eu acho interessante, uma vez Suelen estava falando, eu acho que era no dia Verbo da Vida de Missões do ano passado, eu não lembro. Ou foi na conferência agora que ela abriu, não sei. Ela disse que ela já chegou para a família dela e disse assim, olha, Jesus está voltando, família que não é crente, que não é nascida de novo. Ela disse, Jesus está voltando, a igreja vai subir e quando subir eu preciso que vocês fiquem com minha casa. Pode ir lá para casa, pode pegar minhas roupas, meus sapatos, pode ficar com tudo. E outra coisa, depois que a gente for embora, presta atenção em tudo que a gente falou para vocês a vida toda. Porque nesse momento vocês têm que se lembrar, porque aí vai ficar mais difícil a situação. Eu acho interessante essa consciência de saber que vai-se embora e a casa vai ficar lá.
Se você não teve essa oportunidade de ir lá na casa do pastor Bud e de Suelen, no caso, pastor Bud ele tem uma granja, a gente chama de granja. Lá em Fortaleza, para mim, em Minas, aliás, granja é o lugar onde você vai comprar galinha, ovo, etc. Né? Mas em Campina Grande, granja é um sítio. Então, ele tem um sítio bem grande, aí ele construiu, há muitos anos atrás, a casa deles. E como o terreno era muito grande, ele pediu a Guto, por favor, para construir a casa dele dentro do terreno. E Guto construiu. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, vai ficar a casa de pastor Bud e a casa de Guto lá vazia. Né? E aquele terrenão vazio, inclusive, todos os moradores lá e o caseiro, vai todo mundo se embora. Só os cachorros vão ficar lá. E ela já disse, por favor, vão lá em casa, dê comida aos cachorros. Eu acho isso interessante. Interessante. Irmãos, é muita consciência de que você vai se embora. É muita consciência de que a gente está passando uma chuva aqui. E de que em breve vamos embora. E eu vou te dizer, esse em breve é em breve mesmo. Porque os seus avós e bisavós já diziam que Jesus estava voltando. Paulo já dizia que Jesus estava voltando. E Paulo falou isso há 2000 anos. Será que agora não é mesmo? mas o que eu quero dizer é que, dentro dessa vontade de Deus, quando Ele estabeleceu os 5 dons para isso, eu vinha conversei um pouquinho isso hoje com o Calxande, eu falei com o Clícia hoje um pouquinho, por causa das coisas que Ladona falava. Ladona, hoje ela se disse que não é evangelista. Bom, eu quero entender que ela está querendo ser humilde. Deve ser isso. Mas eu entendo o que ela está querendo dizer. Na verdade, o pai dela, ele era um evangelista, só evangelista. Ela ensina também, entende? A mãe dela ensinava também. Né? T.L. Osborne, ele era evangelista. O forte do evangelista está no primeiro braço dessa passagem, que quer que todo homem seja salvo. Na verdade, todos os 5 dons ministeriais precisam atuar para cumprir essa vontade, salvar pessoas, mantê-las salvas e fazê-las crescer. Não é só segurar ali a salvação já na peinha, que a gente chama lá em Campina, para ver se Jesus salva no final e a gente sobe. Não, é para estar aqui embaixo fazendo bem feito. É para estar aqui embaixo representando o reino. Então, dentro desses 5 dons ministeriais, o evangelista, ele cumpre essa primeira vontade, esse primeiro braço da vontade de Deus, com muita ênfase. Na verdade, ela até nos disse que o pai dela, ele chegava a ser chato às vezes. A gente tem lá em Campinas uma pessoa assim, é pastor Raul. Pastor Raul Agra, ele chegou a ser pastor do Verbo da Vida. Depois de pastor Bud, quando o pastor saiu do pastoreio, ele colocou o pastor Raul. O pastor Raul ficou 1 ano e pouquinho, porque ele realmente é evangelista. Logo após entrou Guto. Depois de Guto entrou meu marido. 22 anos depois, entrou Tiago agora. Mas Raul, ele tem um trabalho de evangelismo nas cidades circunvizinhas de Campina Grande, chamado Grupo Vida. E ele criou uma estrutura, ele é médico, e ele criou uma estrutura em que ele ia, né, para as cidades vizinhas, e ele alugava ônibus, iam várias pessoas da igreja com ele, as pessoas passavam um dia, existe ainda, tem uma sessão só para crianças, tem outra só de serviço social, e essa ação está acontecendo o dia todo. Tem um grupo só para ir nas casas, convidando pessoas, orando por elas, e tudo isso está acontecendo o dia todo para que à noite houvesse o culto. No culto havia um monte de gente salva. E ele convidava os pastores da cidade, conversava previamente com eles, depois dava essas pessoas salvas para se congregarem nessas igrejas. Ele nem levava ninguém para o verbo, até porque nas igrejas não tinham, as cidadezinhas não tinham verbo lá. E não precisa ter. Precisa ter igreja onde o povo é ensinado na palavra, onde o povo possa crescer. E às vezes, quando ele vai ministrar, ele é muito incisivo sobre o evangelismo. Por que ninguém vem evangelizar? Por que ninguém vem no dia do Grupo Vida? Olha, venham, eu preciso de vocês, eu preciso de ajuda. E às vezes, querido, pode parecer que isso é chato. Mas, na verdade, o que acontece é que cada dom ministerial tem uma tônica. E cada um defende o seu
a sua vendinha, o seu estande. Porque cada um deles tem o seu estande, vamos dizer assim, entende? Então, o estande do evangelista é como é que você passa por uma alma, como é que você entra num Uber e não fala nada de Jesus para aquela pessoa. Como é que você passa a tarde toda sentado numa clínica esperando ser atendido por um médico, sentado do lado de uma pessoa e não fala nada. Como é que você consegue passar para a vida de uma pessoa e não... Você entende? Ele fica desesperado como as pessoas perdem oportunidades. Mas essa é a tônica dele. Aí a gente tem os pastores, que eles têm um viés particular deles. Eles têm um olhar sobre as pessoas. Eles querem cuidar, eles querem alimentar, eles têm aquela graça para resolver problemas, para sentar e dizer ao marido e à esposa quem está certo e quem está errado aqui na situação. Além disso, ele tem que saber dar as ordens e governar, dividir a igreja, dividir no sentido de delegar, quem faz isso, quem faz aquilo. Ele tem que descobrir os talentos da igreja, ele tem que treinar novos ministros, levantar esses ministros. E, além do mais, todos os outros 4 dons estão dentro do governo dele. Ele lidera o profeta, ele lidera o apóstolo. Há muitos encargos sobre o pastor. Irmão Reagan, em um dos livros, eu não sei qual, mas eu achei ele corajoso, ousado, inclusive, de declarar a opinião dele. Ele disse, dos 5 dons ministeriais, o pastor é o mais importante. Eu achei ele corajoso, entende? Bom, é o que ele tem a dizer. Mas o que eu quero dizer é que todos os 5 dons são muito necessários. E o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente fica defendendo o nosso guichê, né, o nosso estande, como se só houvesse o nosso estande. E que o nosso estande fosse o mais necessário de todos. Mas é só o seu estande. É só o seu. E aqui, saindo agora do limite dos 5 dons, a gente tem os departamentos, por exemplo, da igreja. Você está comigo? Às vezes, querido, dependendo do perfil da igreja, você não consegue ter famílias congregando se não tiver quem cuide das crianças dela no departamento infantil. Você está aqui sem uma zoada de nenhum guri, porque os guris estão tudo lá em cima. Olha que bênção. Né? Por quê? Porque tem alguém que se dispôs, sem ganhar nada, para estar com o seu filho, com o meu filho. Quando a gente é jovem, que não casou, que não tem filho, a gente não se entende a importância de um departamento infantil. No dia que você for mãe, no dia que você for pai e quiser congregar a primeira vez depois do bebê nascer, você vai entender. Você entende, queridos? Aí a gente pode pensar, não, o departamento infantil é o departamento mais importante da igreja. Não, ele só é um departamento da igreja. E aí nós temos o diaconato, que na verdade ele funciona, sabe como? Eu gosto de comparar, como cerimonial na formatura ou no casamento, por exemplo. Passei pelas 2 coisas. Fizemos 11 formaturas quando eu era diretora. Não importa o quanto eu sentasse e conversasse com eles e anotasse coisas e fizesse os ensaios com os alunos, na hora da formatura você não pode fazer mais nada. Você só tem que entrar sorrindo, né? Ficar toda bonita, entrar sorrindo, sentar na mesa e assistir o povo errando. E você nervosa, não é isso, minha irmã? Não é isso? Pronto. Diretoras de plantão conhecem muito bem aqui o que eu estou falando. E você fica assistindo, e você diz, quantas vezes? Eu já disse. Aí você vê os alunos entrando 2 para um lado só, e aquele vai para lá. Existe uma pessoa na frente para fazer isso e isso, mas a pessoa não compreende o que significa. E você, como diretor, aquela não é mais hora. Não é interessante? O cerimonial é quem vai te nortear naquele momento. Casei uma filha domingo passado. Domingo passado, essa hora, 20 horas, a gente está reiniciando o jantar de Bia, do casamento. E eu convidei amigas minhas, elas trabalham no ministério, outras trabalham na igreja, e a gente fez ali um cerimonial com 6 pessoas. Foi ótimo. Então, assim, a gente correu muito, planejou muito, né? Eu junto de Bia, a mãe da noiva está mais de dentro.
Mas na hora de casar, acabou. Agora o papel de Bia é entrar ali como noiva e acreditar que vão resolver todas as paradas. Né? É interessante porque o diaconato, ele funciona enquanto o pastor está aqui pregando. Ele corre e resolve situações quando o louvor está aqui tocando, não sabe nem o que está acontecendo. Você entende que não existe o departamento mais importante? Existem os departamentos que fazem a igreja funcionar e são necessários. A gente não tem, querido, que estar medindo força. A gente não tem que estar se degladiando. A gente não tem que estar competindo. Todos são necessários. A música é necessária. Eu não lembro se eu já tinha visto um grupo só masculino assim. Pode ser que eu tenha visto em algum momento, em alguma igreja, mas eu não lembro. Né? Todo masculino. Né? Eu acho interessante como a música, ela tem uma entrada que a pregação não vai ter. Porque a música, ela é a linguagem universal. Quando os índios, ou os aborígenes, ou, enfim, qualquer povo antigo, quando eles foram colonizados, que o homem branco chegou lá, eles já tinham suas próprias músicas. Eles tinham as músicas para si mesmos, as suas musicalidades, porque a música é a linguagem universal. A importância da música na hora de qualquer ajuntamento, ela precisa parar de ser subestimada. A música não é um momento para o pessoal chegar atrasado. Vamos cantando aí umas coisinhas para Jesus enquanto o povo chega. Jesus não precisa de umas coisinhas. Jesus não precisa de umas coisinhas para dar o tempo do povo chegar. Né? E às vezes a gente não conhece a importância do departamento que a gente está fazendo parte. Porque eu vou te dizer, querido, se eu vendo Avon e vou fazer propaganda daquele batom que quando você passa, fica com a boca de Angelina Jolie. Né? Que às vezes ele faz essas promessas. Mas você nunca usou o batom, você nunca testou em você mesmo, não sabe como é que funciona, mas vende como se fosse assim, nunca passou por aquilo. Você e eu precisamos conhecer a importância do que a gente faz. Né? O que eu faço na igreja? Assim, o meu departamento, ele é importante por quê? O que me cabe? Qual é o meu raio de atuação? Eu não posso subestimar os outros departamentos. Gente, departamento de jovem e adolescente. É muito necessário. Satanás, ele tem um alvo bem grande em cima dos jovens e adolescentes nessa era. Se a gente não souber dentro da igreja como canalizar a energia desse povo, Satanás está esperando lá para canalizar. Entende? E às vezes nós temos líderes de jovem e adolescente que ouvem, né, do público deles coisas que o pastor não ouve dos adultos que ele toma conta. Porque os jovens estão sendo bombardeados com coisas muito delicadas que os pais nem sabem. Você entende, queridos? E o que falar de quem limpa a igreja? Como nós congregaríamos aqui hoje se estivesse aqui tudo sujo, tudo cheirando mal? Tudo é importante. Tudo é importante, tudo é necessário. Amém? Mas eu quero te chamar esse foco para essa vontade de Deus que se divide em dois braços. Cada um dos chamados, eu sei que a gente tem chamados ministeriais aqui, além dos outros 12 dons, nós temos que entender que existem características que forjam aquela pessoa dentro daquele chamado. E elas não são iguais às dos outros. Por exemplo, palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espíritos são os dons revelacionais, que não são restritos ao ofício do profeta. São dons específicos distribuídos para o corpo de Cristo, mas eles vão acontecer com mais consistência para o ofício do profeta. Não com exclusividade para o ofício do profeta. Nunca, não está escrito em canto nenhum. Você entende? Isso não dá ao profeta o direito de achar que ele é a estrela da constelação, que ele é a maior coisa que tem. Não. Ele não tem direito de ser místico por causa disso. Nem tem direito de achar que ele tem a palavra final sobre isso. Ele não tem o direito de achar que Deus tem que mostrar para ele as coisas, porque a prioridade de conhecer as coisas ocultas é dele. Depois que ele souber e receber de Deus, aí ele vai ter misericórdia e vai passar para o povo. Entende? Aí nós temos, cada um tem as suas coisas. Aí nós temos o apóstolo dizendo, não, vocês não estão entendendo. Eu toco os 5 dons ministeriais.
Você toca o seu dom, eu toco os 5. Eu sou apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu sou. Eu já vi gente defendendo o seu dom, dizendo assim, quando Jesus ressuscitou, quais foram os primeiros dons que tinha lá? Não era o apóstolo? E ali em Efésios está dizendo, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas. É interessante como as pessoas gostam de se vangloriar em cima das outras. Entende, queridos? E aí nós temos os mestres que brigam com os profetas, porque os mestres estudam a Bíblia e os profetas só oram. Aí os mestres acham ruim porque os profetas não estudam. E os profetas acham ruim porque os mestres não oram. Aí os mestres ficam procurando qualquer cabelinho de sapo. É como a gente chama lá no Nordeste. Para dizer, ó, a besteira que falou ali. Olha isso aqui fora da doutrina. Vocês estão comigo? Na verdade, eu vou te dizer, a igreja, ela tem perdido muito da sua essência, do seu tempo e da sua energia. Sua força. Se degladiando uns com os outros. Para ver quem faz melhor. Para ver quem ganha mais likes, quem sai mais nas mídias, quem tem mais seguidores, quem tem mais curtidas. E esse é o problema. Porque o foco da nossa vida aqui embaixo, a nossa realização pessoal como indivíduo, vou te dizer, ela repousa sobre o fato de estar na plenitude da vontade de Deus para você como indivíduo. Estar no pleno exercício da vontade de Deus para a sua vida vai te trazer e me trazer a realização que eu preciso. O mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz. E a regra lá fora é, faça tudo o que precisar, mas seja feliz. O que importa é a sua felicidade, a qualquer preço, à custa de qualquer pessoa. O que eu quiser fazer, eu vou fazer, porque o que importa é ser feliz. Na verdade, quando nós nascemos de novo, nós aprendemos que a nossa realização e a nossa felicidade não tem como existir fora dele. Não tem como ser fora dele. Amém, queridos? Não tem como ser fora dele. É só dentro dele, na intimidade com ele, na vida com ele e exercendo a plena vontade dele para a nossa vida, que a gente vai realmente ser feliz. Que você põe a cabeça no travesseiro e dorme uma noite toda. Que você consegue resistir Satanás numa enfermidade, numa falta de dinheiro, numa situação difícil dentro de casa, numa pressão emocional. Por quê? Porque está ligado à videira. Pessoas frias espiritualmente, elas são presas fáceis para Satanás. Todos os filhos de Deus que não têm uma vida com Deus, que não ora, que não lê, que não conhece Deus, Satanás faz gato e sapato delas. Satanás faz o que quiser com elas, porque elas são fracas. E eu vou te dizer, amado, se crescer espiritualmente fosse uma coisa que a gente tivesse que ir para Jerusalém para fazer, mas é uma coisa que é pessoal em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Ter intimidade com o nosso Pai, conhecê-lo, orar, conversar com Ele, ler a palavra, é uma coisa pessoal de cada um. Ninguém cresce por ninguém. Crescimento é único, é pessoal, é individual. E é por causa do nosso crescimento, da nossa vida com Deus, que a gente vai exercer a plenitude do que Ele tem para nós. A vida é curta, a vida não é longa. Os anos passam rápido, a gente pensa que vai ter o tempo todo, mas não vai. E agora que não vai mesmo. Agora que não vai mesmo. Porque tanto faz eu, com quase 50, como você com 20, talvez agora o nosso tempo seja o mesmo. Até Jesus vir buscar a igreja. Ah, mas eu ainda tenho 20 anos, eu tenho muito tempo. Talvez não, talvez você tenha o mesmo tempo que eu. Você entende? Se isso fosse no século passado, a gente poderia dizer, falta muito tempo. Mas hoje, o Espírito que habita dentro de nós, ele dá testemunho em cada indivíduo do corpo de Cristo, de que essa hora está chegando. De que essa hora é próxima. É só você olhar à sua volta, tudo deixa claro isso. Amém, queridos? A nossa apatia espiritual explica por que coisas não estão acontecendo em nosso meio. A nossa apatia espiritual mostra por que a gente não é fervoroso, por que Satanás ele faz o que quiser com a gente, por que a gente não compreende as coisas de Deus e tudo de Deus parece tão chato e tão... eu não compreendo, eu não entendo, eu não gosto.
Aquilo para o que você se aplica, para o que eu me aplico, vai ter retorno para mim daquilo que eu me aplico. Na verdade, eu gosto de dizer isso. Aquilo para o que eu me inclino, se inclinará de volta para mim. Para o que eu me inclino? Eu preciso lembrar que a gente só está aqui embaixo para cumprir essas duas vontades. E em cumprimento dessas duas vontades, aí você casa, aí você tem filhos, aí você ganha dinheiro, aí você viaja, aí a gente compra uma casa nova. Tudo está acontecendo quando eu tenho foco nisso daí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vão sendo acrescentadas. Mas tenhamos foco no reino. Vocês estão comigo? A gente não tem que ficar competindo. Eu queria abrir com vocês uma outra passagem, por favor. Está lá eu acho que está em Tiago. Eu marquei aqui em algum lugar. Ok. Tiago 3. Versículo 11. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas sim juiz dela. Olha que coisa interessante. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque quem fala mal do seu irmão está falando mal da lei. E está sendo juiz e não observador da lei. Eu fico muito feliz com um versículo tão claro assim. Não faleis mal uns dos outros. Falar mal. Ser crítico uns dos outros. Ser juiz uns dos outros. Quando eu nasci de novo com 16 anos. Então faz mais de 30. Na época não era no Verbo da Vida, eu nasci de novo em Fortaleza, numa igrejinha chamada Igreja Evangélica da Fé. Onde o pastor não era pentecostal, mas quem quisesse falar em línguas podia falar. Ele dizia assim, eu não preciso não, mas se você precisa, fica à vontade. Olha mesmo, a situação para você ver. Ele achava que ele não precisava não. Meu pastorzinho, eu sou muito grata a ele. Né? Ele é uma gracinha, já está com o Senhor. E nessa igreja, como a igreja tinha muitos pensamentos, já que o pastor era assim, né? Então, tinha o grupo fervoroso, aí tinha o grupo mais ou menos e tinha o grupo carnal. Né? Quando eu nasci de novo, graças a Deus, eu me senti atraída para o grupo fervoroso. Só que o grupo fervoroso, por não ter uma mentoria, não ter uma liderança que conseguisse nos ajudar, a gente acabava entrando em extremos mesmo. Mas isso era zelo de amar o Senhor, de conhecer o Senhor. Né? E eu lembro que uma das pessoas que nos influenciaram, que a mim me influenciou no começo, foi Valnice. Valnice Milhomes, ela tinha um programa, não sei se era na Manchete na época, nos sábados de manhã, bem cedo. Eu acordava todo sábado de manhã para ouvi-la. E ela, por ser mulher e mestre, eu tinha uma identidade com ela. Né? Depois ela pegou, agora, né, alguns anos, ela pegou algumas vertentes, enfim. Mas antes disso, Valnice era a mestra do Brasil. Valnice era a mestra do Brasil. Hoje, Luciano Subirá é o mestre do Brasil. Né? É interessante, essas pessoas que se despontam, né, nacionalmente. Mas uma das coisas que Valnice tinha como muito correto, inclusive foi ela quem falou de Kenneth Hagin da Palavra da Fé publicamente na televisão. Quando nós tivemos a primeira formatura, quando ainda não era REMA, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, ela foi a Paranifa, na formatura de João, né, João é da primeira turma, e ela quem falou do pastor Bud aqui no Brasil, de irmão Rega aqui no Brasil a primeira vez, enfim. Mas uma política que Valnice tinha e os seus seguidores tinham ninguém fala mal de ninguém. Pronto. Ninguém fala mal de ninguém. E o que aquela mulher recebeu de crítica ao longo da vida, e ela não dava resposta. Pastor Bud, ele tinha essa mesma linha, não sei se você sabe, mas quando ele chegou, por ser americano e trazer uma palavra revelada muito diferente, as pessoas achavam que era seita. É interessante. É interessante. Hoje a gente ouve algumas coisas e pensa assim, isso aí é seita. Mas, às vezes, a gente só precisa entender que há uma verdade
plena, que pode ser que você esteja olhando um lado específico. Talvez a gente precise virar um pouquinho e ver também aquela mesma coisa por um outro lado. Esse homem foi no jornal, ou foi na rádio, e ele falou mal de pastor Bud publicamente. Né? E disse, olha, chegou um americano na cidade. Eu não estava lá nessa época, eu ainda não tinha casado com o João. Chegou um americano na cidade e ele está trazendo uma seita. Eu quero alertar aqui a todas as pessoas, não vão para essa igreja, o nome dessa igreja é Verbo da Vida, não vão para lá, este homem está... Aí falou várias coisas assim, como se ele se sentisse usado por Deus para alertar o povo. Olha mesmo, coisa interessante. E aí, então, os meninos procuraram o pastor Bud e disseram, pastor, o senhor viu o que aconteceu? Olha, a gente tem alguns advogados aqui na igreja, se o senhor quiser, o senhor tem direito de resposta. O senhor pode procurar essa mesma emissora e dizer, olha, pronto, eu gostaria de ter o direito de resposta agora e eles vão gravar um programa com o senhor, não tem problema nenhum, a gente entra em ação agora. Ele disse, de jeito nenhum a gente vai fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Na verdade, você vai conhecer uma árvore pelo fruto. O fruto vai falar. A questão é que o povo quer ver fruto imediatamente. Não existe árvore que frutifique assim tão rápido. Árvores. Quando você planta uma árvore do começo, com 2 anos, dependendo do fruto, é que ela vai dar um negocinho assim, ainda não vai ser do bom. Vai levar tempo ainda. Você entende? Fruto, amado, não é coisa imediata. Fruto é coisa que leva tempo. É pelo fruto que você conhece a árvore. Pastor Bud nunca se defendeu, nunca entrou no ringue com ninguém. Não entre no ringue. Eu lembro que uma época eu estava dentro de Campina passando uma situação e haviam pessoas querendo se degladiar comigo e a instrução dentro de mim foi, Janaína, não entre no ringue, não vá. Não sei se você sabe, mas quando, eu não sei se essa regra se aplica a outros times, mas quando eu fazia vôlei, que a equipe adversária não comparecia, você vencia por WO, porque a outro pessoal não apareceu. Entendeu? Então, assim, não houve competição, ninguém ganhou. Aquela vitória não era saborosa, porque a gente não competiu, a gente não jogou, não teve o prazer, não teve a alegria. A gente compareceu porque a outra equipe não estava, mas se ela tivesse comparecido, talvez a gente tinha perdido mesmo, a gente tinha ganhado. Né? É interessante isso. Às vezes você não deve comparecer. Não compareça. Deixa a vitória ser de WO para outro time. Não entra no ringue. Nem sempre perder é perder. Nem toda descida é realmente descida. Você entende? Isso é muito sério. Eu particularmente acho que o grande problema, ou um dos grandes problemas, da era moderna, desta igreja específica, é a questão do ego. De ser visto, de ser visto. E isso tem uma linha tênue, porque, na verdade, esta era presente, nós temos as mídias sociais que em nenhum tempo para trás se tinha. Na época de Smith Wigglesworth não tinha isso. Amém? Catherine Kuhlman não tinha isso. Pastor Bud teve, sim. Então, irmão Rega começou a lidar com isso. Mas nessa era moderna, existe uma igreja na internet. Né? Então, assim, as pessoas põem mesmo a sua cara, as pessoas põem as suas pregações, as pessoas entra lá e dá as suas opiniões, as pessoas vendem cursos seus bíblicos pela internet. Né? É interessante isso. E isso tem um viés muito interessante. Porque essa era, amado, ela é diferente de tudo que a gente já viveu. Isso aqui é diferente, porque essa era aqui é a era do fim. Vocês estão comigo? Tem alguns, eu estou de olho na hora, tem alguns trunfos que Satanás reservou para este tempo, que ele reservou para agora, assim como alguns derramamentos e experiências e níveis que Deus guardou para este tempo. Porque Deus é Deus, ele não tem que estar competindo com Satanás. Satanás, Deus não está competindo com Satanás. Deus não está em queda de braço com Satanás. A gente tem que entender que isso aqui já foi resolvido. Na cruz, isso aqui vai ser só arrematado. Mas isso aqui já foi resolvido. Vocês entendem? O que nos cabe agora é manter o que foi resolvido. Amém? Manter o que foi resolvido. Mas, o que eu quero dizer é que essa era é muito diferente. Então, assim, todo mundo aparece. O meu cuidado é que
fazendo isso e entendendo, né, as diversidades que essa era moderna nos apresentam, que a gente consiga dar a cara, botar a cara e guardar o coração. Botar a cara e guardar o coração. E é uma linha muito tênue. Você entende? E a gente precisa ser muito cuidadoso. Use sim as ferramentas da internet, use, enfim, o Instagram, não sei o que você pensa sobre isso, fica à vontade. Né? Eu sou de uma outra geração e ainda minha cabeça ainda é muito lá de trás. Mas use com sobriedade, por causa da avaliação pessoal que a gente tem que ter sobre isso. Seja cuidadoso. Às vezes você vai se sentir tentado a entrar no Instagram de outra pessoa e ver quantos seguidores aquela pessoa tem em relação a você. Ou quantos likes aquela pessoa recebeu na última pregação dela em relação a você. Porque todo mundo quer defender o seu guichê, o seu stand. Como se o seu stand e o meu stand fosse o mais importante. E não é assim que funciona. Amém? Amém. Existe um corpo. É um corpo. É interessante porque essa mensagem de ganhar almas, eu fiquei observando, né? A gente acha que isso é uma coisa para um público tão específico que a gente acha que não está falando com a gente. Não, isso é coisa de evangelista, isso é coisa para o pessoal do evangelismo, o pessoal que gosta mesmo. Prega para eles, a gente não precisa desta mensagem. Eu não entendo o que isso significa. Eu não entendo assim, como assim a gente não precisa dessa mensagem? Eu não entendi. Porque, na verdade, a gente foi chamado para levar a salvação que a gente recebeu. Isso não precisa dizer que a gente tem que ser evangelista e sair dando folheto a ninguém. Eu não tenho que estar batendo na porta das pessoas para falar de Jesus para elas. Isso pode acontecer? Pode, deve, eventualmente, ou toda vez que você quiser. Joinha. O que ele está querendo dizer é, viva a sua vida no meio desta terra, observando toda a oportunidade que a gente tiver. É isso, inclusive quando eu não digo nada. Só sendo. Só sendo. Às vezes você estuda numa universidade e frequenta aquela universidade de segunda a sexta, sei lá, por 4, 5 anos. O que o seu professor vê em você? O que os amigos de sala veem em você? Por que eu tenho que ser um aluno crente 007? Que ninguém sabe que eu sou crente. Que ninguém sabe que eu sou cristão. Ninguém sabe a fé que eu defendo. A gente está numa era que todo mundo defende o que acredita. E ai de mim se eu reclamar daquela defesa ali. Aí eu não posso dizer o que é que eu creio também? Eu não tenho o direito de usar uma camisa na universidade dizendo, creio em Jesus sim. Você entende, queridos? Não é a era do respeito? Pronto, respeito eu também quero o meu. E eu tenho o direito de dizer que eu quero ser santa e quero seguir a Bíblia. E eu quero ser respeitada nisso. Ah, você tem o direito de andar 2 homens, 2 mulheres, ou como você queira, com sapo, com cavalo. Porque, não sei se você sabe, eu não sou muito das internet, mas eu vi Gianecchini. Sabe quem é Gianecchini, né? Um ator tão lindo, rapaz. Numas fotos mesmo. Aí eu não sabia, não sei como é as coisas, que eu nem leio a legenda. Aí apareceu isso para mim, eu disse, menino, isso deve ser um ensaio fotográfico, talvez para alguma peça de teatro, algum carnaval, alguma coisa. Aí eu lembro que eu estava num ambiente com as colegas, eu disse, gente, aquele negócio de Gianecchini, ele estava fotografando para o quê? Não, Janaína, é porque agora ele se declarou pansexual. Aí eu disse, como é? É porque o pan, ele é qualquer coisa, ele é tudo. Eu disse, é sério? Rapaz, tão bonito, que era um símbolo sexual masculino. Masculino. Né? É interessante, queridos, a era que nós estamos vivendo. E ninguém pode... Ele tem todo o direito. Ele tem todo o direito. Pois é, eu também tenho todo o direito de ser bíblica, de ser correta, de ser limpa. Ninguém tem que dizer nada, porque é meu direito. Você entende, queridos? Cuidado. Evangelismo, ganhar vidas, é só ser correto no meio dele. Eventualmente você fala, mas ser é o que vai fazer a diferença. A gente realmente não está aqui para vir para a igreja no domingo, vestir nossa melhor roupa, conversar com os amigos, sair para comer uma pizza no final e fazer a mesma coisa no domingo que vem. Eu preciso, queridos, acordar de manhã e pensar assim, para quem eu posso ser uma bênção hoje?
É sério. Isso é bem sério. Isso faz a vida ter sentido. Amém? Não tem problema. Case, venda, compre, negocie, compre uma casa, vá para os Estados Unidos, tenha filhos, compre uma casa de praia. Mas façamos todas essas coisas todos os dias da vida, pensando, que bênção eu posso ser hoje? O que eu posso fazer hoje? Entende? Amém? Eu vou terminar meu tempo, eu vi ali agora terminou. Eu quero, por favor, abrir com vocês, para finalizar, em Isaías. (58). Essa passagem em si, ela dá uma pregação só ela, mas eu vou usar ela aqui. Isaías 58, versículo 5. Diz assim: seria este o jejum que eu escolheria, esse aqui é o profeta, Deus falando através do profeta. Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza grosseiro? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livre o quebrantado e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre desterrado? E vendo tu nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, ele te responderá. Gritarás e ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, quando tirares de meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. E serás sim como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Linda, né, essas palavras. O Senhor te guiará fartamente, continuamente. Serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam, o vício nunca acaba. Então nascerá a tua luz e a tua justiça será como o meio-dia. Lindíssimo. Mas isso aqui não é uma promessa para ser declarada e confessada. Isso aqui é uma colheita de um princípio. Eu não sei se você observou isso aqui. Isso aqui é uma coisa condicional. Ele diz assim, por acaso você acha, na sua cabeça aí, na minha cabeça, que o jejum que eu quero mesmo de vocês, é que vocês estendam pano de saco e se humilhem e fiquem arrastando no chão? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí ele diz assim, será que não seria? É engraçado ele perguntar para a nossa avaliação. Ele poderia dizer, o jejum que eu quero não é esse não, é esse aqui. E ponto. Mas ele diz assim, será que não seria que você estenda a sua mão ao aflito, que você vista o nu, que você socorra o faminto, que você divida o seu pão, que você... Ele começa a dizer as várias coisas, recolhas em casa o aflito. Será que não é esse que você pare de apontar, que tire do meio de vocês a língua enganosa, o dedo que julga? Será que não seria esse? Olha que coisa interessante, ele faz a gente pensar. E ele diz assim, então romperá a tua luz como a aurora, e apressadamente brotará a tua cura. Todas essas bênçãos que ele termina falando aqui só vão acontecer para as pessoas que atentam para isso aqui. Pronto, é com isso que eu quero fechar. Isso aqui sozinho já fazia essa ministração. Isso aqui, amado, está plenamente dentro do que Deus disse, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nessa época aqui, Jesus não tinha vindo ainda. Então, ele não poderia dizer que fales de Jesus para os outros. Mas é interessante que essas mesmas ações aqui, elas são Jesus para os outros. Eu vou te dizer, queridos, essa questão de ter um braço social dentro da igreja não deveria ser uma opção. E eu ainda vou mais longe, não deveria precisar de ser guiado para fazer. Não precisaria ser guiado para fazer.
A Bíblia já diz que devemos fazer. Como vai ser? Sim, aí você precisa ser guiado. Receber a direção específica, como, quando, quem, de que forma, de que maneira, entendeu? Ajudando quem, se não é aqui, é lá fora, como é que é? Mas fazer ou não, nem se tem que pensar. Você entende? Outra coisa, a igreja não precisa ter isso, um braço social, para ter uma consciência aliviada. Não, vamos fazer um negócio ali para os pobres, que é para a gente se sentir bem. Não, os famosos já fazem isso. Os famosos, os jogadores de futebol, os cantores ricos, o pessoal que tem muita coisa e é vazio por dentro, mas quer fazer algum bem à humanidade, eles já entenderam que dando aos pobres, abrindo um asilo, abrindo um orfanato, eles se sentem bem com aquilo. Na verdade, eles estão procurando preencher o vazio que só Jesus preenche. Entendeu? Mas eles estão colhendo o princípio de se estender ao aflito. Então, existe um retorno, sim, para eles. Eu vou te dizer, emocional e financeiro. Então, eles se preenchem vendo uma criança passando fome e agora ele pode recolher no orfanato dele, no asilo. Eles acham isso maravilhoso. Agora, é interessante que isso quem está fazendo são eles. Mas deveria ser a igreja. Graças a Deus que se a gente não fizer, pelo menos as pedras fazem. Pelo menos as pedras clamam. A gente não tem que dar uma esmola para o pobre. A gente tem que entender que essa é nossa tarefa. Como vai ser feito, você tem que orar para receber a sua direção específica. Nem todo mundo, gente, precisa ter um pequeninos na sua igreja. Não sei se você sabe do que eu estou falando. É uma obra muito grande, feita no sertão da Paraíba, lá em Soledade. Aquilo ali foi uma obra que Deus deu para Jairo. Pronto, ali a irmã de Jairo ali. Deus deu para Jairo e Jairo está estendendo sim mesmo para outros estados, para outro país. Está na Bolívia o pequenino. Ótimo, joia. Janaína, eu não sei trabalhar com criança, então vai lá e ajuda quem trabalha. Janaína, meu lance não é criança, mas meu negócio é gente drogada. Pronto, a gente precisa de pessoas nos vários nichos da necessidade. Tem gente, querido, que não pode ver o idoso que se compadece. Se você se compadece de um idoso sofrendo, sendo abandonado, talvez seja essa a tua demanda interior. Supra ela. Porque se todo mundo estiver nos idosos, quem vai estar nas crianças? E quem vai estar nas mulheres que sofrem abuso? E quem vai estar nos drogados? Tem que ter gente para tudo e isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque Deus quer que todo homem seja salvo, se mantenha salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Para que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade, nós temos os mestres e pastores. Eles vão dar de comer ao povo dentro das igrejas. Você entende? Mas nós precisamos entender que independente de ser evangelista, mestre ou pastor, ou apóstolo ou evangelista, ou sei lá o que for, todo mundo precisa fazer alguma coisa. Estão comigo? Não sejamos apáticos. Ontem lá a dona falou uma coisa que a gente fala muito em missões, ela disse, mas ela resumiu a coisa, ela disse assim, se você não vai, você manda. Lá em missões, lá com o Sueli, a gente diz, ou você envia, ou você paga, ou você ora. Ela nem incluiu oração. Sabe por que ela não inclui oração? Porque indo ou ficando tem que se orar. Orar para se ganhar almas, para o povo nascer de novo. Indo ou ficando tem que se orar. Isso aí nem se fala. Ela só disse uma coisa, ela só deu duas opções para a gente. Ou a gente é dos que vai, ou a gente é dos que envia. Qual é o seu lado? De que lado você está? Quem é o seu... De que lado você está? Você é dos quais? Dos que vão ou dos que enviam? Amado, procure uma pessoa para você ofertar mensalmente. Janaína, eu não posso dar R$50, mas pode dar 10? Hoje no Pix, até você faz de R$1 se faz. Eu vou dizer, amada, às vezes tem missionário no campo que está precisando comprar pão, passar na padaria e comprar 5 pães para cada um dos de casa. E eles não têm. Desculpa, pastor, porque agora que o negócio começou a esquentar. Mas isso é bem sério. Eu vou te dizer, isso é bem sério. Isso é bem sério. É interessante, eu não sei a vida de vocês, graças a Deus, eu não sigo ninguém aqui nas redes sociais, salvo pouquíssimas pessoas. Mas, por exemplo, nós mulheres, vou me colocar dentro dessa... Quando você tem um evento, uma festa, ou, enfim, você vai para o salão, você gasta com escova, e tem mulher que faz fora de festa também, é todo final de semana. Você gasta com escova, você faz a unha. Se você tem unha de gel, você tem que refazer aquela unha de gel. Se você tem um cílio postiço, você tem que refazer aquele cílio.
E se for uma festa, você quer fazer uma maquiagem, às vezes você quer realçar os brilhos, as coisas. Pronto, minha menina casou, aí me deram isso aqui de presente. Esses brilhos. Mas é interessante que eu fico pensando, quanto é que eu gastei nesse salão, quanto eu deixei naquele salão para ficar bonita? Está tudo bem sobre isso. O que eu fico pensando é, quanto eu deixo com uma criança para ela não ficar com fome? Quanto eu deixo com uma mãe para ela comprar leite para dar para o menino? Por que será que o meu cabelo escovado e iluminado é mais importante do que aquele idoso que está com fome? Vocês estão comigo, queridos? No dia que a igreja entender que ela está dentro dessa vontade de Deus de levar as pessoas à salvação e mantê-las salvas, e que isso é simples de fazer, eu não tenho que dar um folheto. Janaína, eu tenho muita vergonha, mulher, de evangelizar. Eu penso que eu não gosto. Eu sei, eu também. Eu não sou de ficar, gente, deixa eu falar aqui com Jesus para você um pouquinho. Peraí. Não, eu não gosto disso. A gente faz. Na aula de evangelismo, é obrigatório, viu? Já vou te avisando. Aí, no final da matéria, existe algum tipo de aula de campo, alguma coisa prática, enfim. Mas não é isso que Deus está pedindo o tempo todo. Ele quer que o tempo todo a gente reflita Ele em todo lugar, em todo tempo. Então, comigo, eu vou terminar, agora eu vou terminar mesmo. Eu vou terminar com isso. Antes de eu casar com o João, eu trabalhava os 2 expedientes e estudava à noite. E era bem pesado para mim, eu fazia o 3º ano. Eu casei com o João com 20, eu repeti 2 anos na escola. Em matemática, que eu detesto. Naquela época a gente repetia por 1 ponto, gente, isso é uma vergonha. Né? Assim, o pessoal botava a gente para repetir por 1 ponto. A gente perdia o ano todo. Hoje já é o outro oposto. Os guris não aprendem nada, mas por causa do conselho de classe aí, né? Enfim. E chega numa idade que já era para estar alfabetizado e não sabe escrever ainda. Por quê? Porque ninguém pode ser reprovado mais. Aí, enfim, são outros extremos. Mas eu lembro que como era muito corrido para mim, eu ficava 3 horários fora. Minha mãe, eu tinha um tio, o tio rico. Você já teve o tio rico? Às vezes você tem um primo rico, né? Eu tinha um tio rico que vivia melhor do que a gente. E ele morava no centro da cidade e minha mãe pedia a ele para me liberar para eu almoçar lá. Então eu andava vários quarteirões, almoçava, deitava um pouco, tomava um banho e voltava. Era melhor do que pegar um ônibus e ir para casa. Fortaleza é muito grande e era bem difícil para mim. Na casa desse meu tio, ele já era um homem de uma certa idade, não tinha casado ainda, ele cuidava da mãe dele. A mãe dele, o marido dela, se separou dela e abandonou ela com 5 filhos para poder ficar com uma moça que tinha metade da idade dela. E ele ficou com essa mulher, e mais na frente essa mulher chutou ele, e aí ele envelheceu, contraiu um câncer, e agora ela estava cuidando dele dentro de casa. Essa era a situação da casa onde eu almoçava de segunda a sexta. E eu lembro que essa mulher, já idosa, e ele também idoso, ela cuidava dele. Né? Sempre que eu chegava lá, eu ouvia ele gemendo. Aí tinha dia que ele estava melhor, eu sentava na beira da cama e falava com ele, vô, e aí? Ele falava muito difícil. E aquele cheiro, porque era no pulmão. O cheiro invadia o quarto. E isso eu passei o ano todo lá, almoçando, indo almoçar, e tarará, tarará. Um dia eu cheguei para almoçar, e quando eu estava almoçando, o Senhor me disse, hoje você vai entrar no quarto dele, você vai falar de mim para ele. Porque ele vai partir hoje. Aí eu ouvi essa instrução e eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu já não tinha mais gosto da comida, eu já engoli de todo jeito. E aí, eu vou te dizer que, às vezes, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ser corajoso, a gente precisa deixar de ter vergonha, de ter timidez. É mais importante obedecer a Deus do que a sua reputação, do que a sua vergonha, qualquer coisa. Do que levar uma negativa, do que ser chacotado, ser chamado de idiota, quadrado. Não importa. A gente se autovaloriza muito. Ninguém pode receber um não é, entende? E aí eu fiquei rodeando a situação, aí fui lá, tomei meu banho e dando a hora. Porque eu queria dar uma desculpa para Deus. Senhor, deu a hora, você sabe que eu preciso
Né, assim, eu queria muito, mas assim, é tão apertado o tempo que eu estou aqui, né? Então, assim, você viu. Aí eu fui, já tomei banho, já fiquei pronta, aí me deitei um pouco, e aí o quartinho onde eu deitava era no fundo do corredor, era o quarto dele. E sempre vivia fechado, mas como ele estava muito ruim, e tinha médicos entrando, nesse dia eles entraram e eles abriram a porta. E aí, enquanto eu estava deitada, eu olhei e ele estava na cama bem de frente a mim, lá no final do corredor. E quando eu olhei para ele, o Senhor repetiu, você vai falar com ele hoje, agora. Eu disse, mas Senhor, eu não sei nem se ele quer saber sobre isso. Aquela impressão que eu tinha de dizer assim, a questão não é essa. Porque eu vou te dizer, querido, se anjos pudessem fazer isso, os anjos já tinham feito, a gente nem estava mais aqui. Porque os anjos são eficientes. Seja feita a tua vontade aqui na terra do jeito que ela é feita no céu. No céu ela é feita prontamente. Nenhum anjo fica dizendo, e aí, se é para eu fazer mesmo? Será que eu faço? Não. O anjo resolve. Entendeu? O anjo resolve. Se os anjos pudessem levar a palavra da salvação, um anjo não tinha aparecido para Cornélio e tinha dito, olha, anota aí o endereço. Rua tal, nome tal, procura por fulano de tal, que tal. Chame ele, porque ele vai te dizer palavras pelas quais tu serás salvo. Se o anjo pudesse dizer, o anjo tinha resolvido a questão de Cornélio ali. Mas esta obra não foi dada a anjos, foi dada a homens. Foi dada à igreja. Vocês estão comigo? E aí eu disse, eu vou lá. Pronto, já deu hora de eu ir embora, eu vou lá. Aí eu entrei no quarto, um cheiro horrível no quarto. Eu cheguei perto dele, ele bem cadavélico, né? Bem difícil, já não fechava a boca. E eu cheguei perto dele e eu disse, vou. O senhor está me ouvindo? Vou, o senhor está me ouvindo? Aí eu peguei e falei a verdade. Eu não disse que ele ia partir naquele dia. Eu disse para ele, eu estou falando aqui bem perto do seu ouvido, agora isso suportando, porque ele não fechava a boca, ele respirava pela boca. Então, eu disse, eu estava ali almoçando, e no meu coração, o Senhor disse, vá lá e fale com ele, fale de Jesus, fale de mim para ele. E eu quero falar para o Senhor, muito rápido, muito simples, eu quero dizer para o Senhor que Jesus, ele precisa entrar no seu coração. Para ele entrar, o senhor tem que querer. O senhor quer que Jesus entre no seu coração agora, Ele... Aí ele abriu os olhos. Ele não podia mais falar. E ele abriu os olhos e olhou para mim. Eu disse, o senhor quer que a gente confesse ele agora? Aí expliquei, olha, a Bíblia diz assim, se com a sua boca confessar e no seu coração crer, você vai ser salvo. Ser salvo é muito simples. O senhor só tem que desejar de todo o seu coração que ele entre dentro de você, que ele seja seu dono, seu senhor. E o senhor vai ser salvo imediatamente. É uma coisa, que o senhor não tem que sentir nada, vai acontecer no seu coração agora. O senhor crê, O senhor quer aceitar agora, Então, o senhor não pode falar, mas o senhor vai pensar comigo, tá certo? E aí eu comecei a fazer uma confissão e ele bater nos olhos. E quando eu terminei toda a confissão, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, reconheço que você é o Filho de Deus, que ressuscitou em meu lugar, aliás, que morreu por mim e ressuscitou, e eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador, toma a minha vida. E aí a lágrima começou a descer nele, né? E aí quando eu terminei, eu disse, pronto, o senhor foi salvo agora, o senhor acredita? Ele balançou a cabeça. E eu fui para casa, fui trabalhar, quando eu cheguei, jantei, fui para a escola, fazia o 3º ano, voltei tarde da noite, 10 horas, ia andando, voltava andando. Quando eu estava deitada, a gente não tinha telefone, tinha um orelhão público na frente da casa. Eu morava numa boca de fumo, numa comunidade. Tinha um orelhão público. E o orelhão era numa bodega, que a gente chama bodega. E o orelhão tocou de 11 horas. E aí a moça da bodega, ela sempre atendia, e era bem engraçado, porque ela dizia assim, fulano, é para tu. Aí o fulano da rua desce e vai atender. Aí disse, socorro, é a minha mãe. Socorro, é para tu. Aí minha mãe desceu. Aí eu fui, a gente morava num sobradinho assim. Aí eu fui olhar o que era, ela foi atender e era ele que tinha partido. E a minha tia estava avisando para ela, socorro, estou avisando que fulano partiu, acabou de partir. Quando minha mãe voltou, que me disse que ele tinha partido, eu fiquei pensando se eu não tivesse ido lá no quarto dele.
E eu fiquei pensando que eu dei a oportunidade àquele homem que fez um monte de coisa errada a vida toda, que abandonou a mulher com 5 filhos, que com certeza aquilo ali era uma colheita das obras dele, que estava definhando no final da vida e sendo bem cuidado por causa da misericórdia da mulher dele, a mulher que ele deu um... Entendeu? E aí eu cheguei lá e troquei a passagem. Porque a passagem dele, a matéria, estava certinha para descer. Porque ele aceitou, ele trocou a passagem e subiu. Porque a passagem dele era certa para descer. Mas porque ele aceitou Jesus, o bilhete foi trocado. Em poucas horas antes dele embarcar. Poucas horas antes dele embarcar. Se você e eu não formos sensíveis para poder ajudar as pessoas a trocar o bilhete na última hora, na última semana, no último minuto, no último mês, pode ser que as pessoas nunca subam, só desçam. Fica de pé. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós somos a tua igreja e estamos aqui hoje à noite, assentados como qualquer domingo normal, em que nos sentamos e ouvimos a tua palavra através de quem quer que seja. Não queremos ter um ouvido desatento para você, mas queremos ser operosos praticantes. Não precisamos bater de porta em porta, mas podemos ser luz onde estivermos. Nos perdoa a nossa falta de sensibilidade para entender que é a nossa obrigação levar a salvação para as outras pessoas. Nos perdoa pela nossa leviandade em lidar com esse assunto. Nos perdoa por achar que isso é uma coisa para um nicho de pessoas específicos, para um grupo de pessoas específicos e não diz respeito a nós. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos faz entender que toda a igreja, todo o sistema, toda a organização, toda a regulamentação, tudo que fazemos só é por causa de pessoas. É somente para viabilizar a salvação de pessoas e o crescimento espiritual delas. Nós precisamos, Pai, ter um foco na tua vontade que se divide em 2 braços. Se o nosso foco não está em um braço, tem que estar no outro, mas tem que estar em execução. Nos ajuda a executar o que é nossa tarefa. E nos perdoa pela nossa lentidão em entender que isso não está com anjos, está conosco. Que o inferno é real. Seja assim em nome de Jesus. Ainda de pé. Se você entrou hoje à noite aqui e você nunca entregou sua vida a Jesus. Janaína, mas quando eu nasci, eu era bem pequenininho, minha mãe me levou na igreja, o padre me batizou, me consagrou. Graças a Deus, desde aquele dia que eu tenho Jesus. Eu entendo. Mas ter Jesus é algo que você faz em sua sã consciência, numa idade que você entende o que está fazendo. Ter Jesus não é a decisão dos nossos pais acerca de nós, é uma decisão de nós sobre nós mesmos. Se você está aqui e quer fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida, essa é a hora. Amém? Você pode pegar qualquer Bíblia, evangélica ou católica, e abrir em João. Primeira página do Evangelho de João. Diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que a gente diz: receba Jesus, receba Jesus. Por quê? Porque o poder de ser feito filho de Deus é dado para quem recebe. E Deus não tem que implorar para a gente querer Ele. A gente é que tem que pedir para Ele nos querer. Se você está aqui, eu quero orar com você. Tem alguém? Quero crer que está todo mundo salvo hoje à noite aqui. Amém? Se você não fez isso, que você volte hoje à noite pensando sobre isso. E que isso arda no seu coração. Amém? Tem alguém que quer ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito, fluir em línguas, nos rios de Deus? Tem alguém? Amém. Tem alguém doente e quer oração para cura? Depois das 8 não tem ninguém para nada.
A minha oração é que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. E que haja mesmo um despertar coletivo. Estão comigo, queridos? Antes de eu subir, eu estava pensando sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Quando ele disse, olha para as estrelas do céu, a tua descendência vai ser assim. Conta os grãos de areia, o cara no deserto. Conta os grãos de areia, se tu pode contar. Pronto, vai ser assim. Grão de areia ou estrela do céu não dá conta somente de ser judeus, mas a igreja que a gente tem hoje não dá conta de ser tantos como a areia da terra. Ele está esperando para fazer essa somatória as últimas colheitas. E essas últimas colheitas vai ser feita, deve ser feita por uma igreja que sabe o papel dela. Que não se interte, amados, com Instagram, com televisão, com séries o tempo todo. Que não se enche das coisas seculares dessa vida o tempo todo. Que não busca os seus prazeres e aquilo que é conveniente para ela o tempo todo. Uma igreja que não sabe sofrer dano nenhum por Jesus, porque se sofrer um bullyingzinho por Jesus, já se desvia. Essa igreja não vai conseguir fazer a grande colheita. Estão comigo? Se a igreja que começou, Pedro foi explicar o que era aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas nasceram de novo. 3.000. A segunda vez que o cara foi pregar, 5.000 pessoas de uma vez só. Pronto, essa leva assim, esse arrebanhado assim, de muitas pessoas. A gente precisa voltar para esse nível. Estão comigo? Amém. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E que o Espírito jogue luz nos olhos do nosso entendimento. Amém.